No Cultura em Pauta de hoje, você vai ver a primeira parte do programa sobre a Revolução Farroupilha. O conflito entre a elite gaúcha e o Império Brasileiro começa com a tomada de Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835. Passa pela Batalha do Ceival e a proclamação da República Rio-Grandense e culmina com a Batalha do Fanfa, que levou Bento Gonçalves à prisão. A Revolução Farroupilha deixou marcas profundas na cultura gaúcha e no imaginário coletivo. Hoje, parques e edifícios levam o nome do conflito e seus heróis nomeiam ruas e cidades. O Palácio do Governo se chama Piratini em homenagem à primeira capital farroupilha. Do episódio, nós herdamos o hino, a bandeira tricolor e o brasão. Não é à toa que as nossas façanhas, cantadas no hino do Estado, se referem a essa luta, que durou de 1835 a 1845 e foi a mais longa guerra contra o Império Brasileiro. A memória da guerra está preservada em vários edifícios públicos no centro histórico de Porto Alegre. Na fachada lateral do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa, o episódio é contado por meio das esculturas de Vasco Prado. E na sala da Presidência, as 14 telas de Guido Mondim também retratam a saga Farroupilha. Frente aos painéis de alumínio, no Memorial do Legislativo, nós encontramos o processo que oficializou os símbolos do Estado em 1961. Neles estão desenhados a bandeira original dos farrapos e o brasão de armas Farroupilha, sem as palavras positivistas acrescentadas em 1891. Também está no processo a partitura original do hino rio-grandense, que ao ser adotado pelo nosso estado em 1966, teve uma estrofe suprimida. Outro documento do memorial é o projeto de Constituição da República Rio-Grandense, elaborado em 1843. Já no Museu Júlio de Castilhos, uma sala inteira expõe peças originais utilizadas na guerra, como este mini canhão de salvas em ferro fundido. E esse distintivo usado pelas senhoras republicanas que permaneciam nas estâncias. Mas como é mesmo a história dessa guerra? Dom Pedro II foi aclamado imperador com apenas 5 anos em abril de 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono em favor dele. Dali em diante, o Império Brasileiro passou a ser governado por regentes até Dom Pedro II ter a maioridade declarada em 23 de julho de 1840. O descontentamento com a centralização econômica e política do período regencial levou a diversas rebeliões no país. Aqui no Sul, a Revolução começou 5 meses após a abertura da Assembleia Legislativa da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, antigo nome do estado. O parlamento provincial ocupava esta casa, no mesmo terreno onde hoje está o Memorial do Legislativo. Lá os debates sobre a interferência do governo regencial na província tornaram-se acirrados. Para o deputado, estancieiro e militar Bento Gonçalves da Silva, a política imperial não favorecia a economia gaúcha.
Para proteger a produção gaúcha, Bento Gonçalves e outros estancieiros pleiteavam o aumento do imposto de importação do charque, principal mercadoria da época. Eles também reivindicavam o direito de escolher o presidente da província, que era nomeado pelo governo imperial. Essas questões estavam entre as causas da Revolução Farroupilha. A Revolução foi planejada na Estância de Pedras Brancas, propriedade de José Gomes Vasconcelos Jardim, em Guaíba, e foi dali que Onofre Pires e Gomes Jardim saíram no dia 19 de setembro para encontrar um grupo de rebeldes acampados no alto do Morro da Zenha, onde hoje é o cemitério. A guerra começou por volta da meia-noite na Ponte da Zenha, uma das principais entradas de Porto Alegre na época. Gomes Jardim mandou o capitão Manuel Vieira da Rocha e mais 3 homens vasculharem a área da ponte. O capitão Rocha avistou vultos e ordenou o ataque. Os 4 farrapos entraram em combate com um pequeno pelotão improvisado e chefiado pelo Visconde de Caramuru, comandante da Legião da Guarda Nacional. 2 imperiais morreram e o resto fugiu. No dia seguinte, 20 de setembro, os 2 líderes e quase 300 rebeldes tomaram Porto Alegre. O presidente da província, Antônio Fernandes Braga, já havia abandonado o Palácio do Governo e escapado para Rio Grande, levando todo o dinheiro da província. A entrada de Bento Gonçalves e outros militares na cidade, no dia 21, foi aplaudida pela população. Poucos dias depois, o 4º vice-presidente, o deputado Marciano Ribeiro, partidário dos farrapos, foi empossado na presidência da província. Nos próximos meses, os revolucionários também tomaram as câmaras de Jaguarão, Cachoeira, Santo Antônio da Patrulha e Piratini. Mas a conquista de Porto Alegre durou apenas 9 meses. Em 15 de junho de 1836, a cidade foi retomada pelos imperiais. O principal articulador do levante foi o major Manuel Marques de Souza, futuro conde de Porto Alegre. Bento Gonçalves ainda tentou reconquistá-la 15 dias depois. Perdida a capital, os rebeldes planejaram, nesta casa em Viamão, sitiar Porto Alegre e fechar o acesso a ela pela Lagoa dos Patos. Porto Alegre permaneceria sitiada até 1840, mas nunca mais seria reconquistada. No interior de Bagé, a guerra continuava e no dia 10 de setembro de 1836, o general Antônio de Souza Neto vence a Batalha do Ceival. Apesar de ele lutar com apenas 430 soldados contra os 560 do coronel imperial João da Silva Tavares, os farroupilhas quase não tiveram baixas, enquanto que entre os legalistas contou-se 180 mortos, 60 feridos e 116 prisioneiros. O monumento erguido no local da luta, hoje município de Candiota, homenageia um dos mais importantes embates da Guerra dos Farrapos. O general Neto não era republicano, mas influenciado por Joaquim Pedro Soares, Manuel Lucas de Oliveira e Antônio Vicente da Fontoura, proclamou a República Rio-Grandense. Era o dia 11 de setembro de 1836. Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Piratini foi escolhida capital por sua localização estratégica, perto do posto de Rio Grande e das estâncias dos líderes da Revolução. Em 5 de novembro de 1836, a Câmara Municipal proclamou a independência do Rio Grande do Sul
elevando a província à categoria de Estado livre, constitucional e independente. A sede do governo ficava neste prédio, e neste aqui funcionava o Ministério da Guerra, comandado pelo coronel José Mariano de Matos, que também acumulava o da Marinha. José Pinheiro Sintra ficou com os ministérios da Justiça e do Exterior, e Domingos José de Almeida acumulou os ministérios do Interior e da Fazenda. Neto assumiu o comando militar e Gomes Jardim substituiu temporariamente Bento Gonçalves na presidência da República. O novo governo reestruturou o serviço público, construiu arsenais para a produção de armas e munição e criou um serviço de correios. A base da economia era a exportação de gado para a região das charqueadas. Como os republicanos não eram abolicionistas, a mão de obra era escrava. O novo Estado apoiava-se em um jornal que divulgava as ideias dos farrapos. O Povo circulou entre 1838 e 1840 e foi editado pelo jornalista italiano Luigi Rossetti, primeiro em Piratini, nesta casa, e depois em Caçapava, a segunda capital. A República ganhou um hino no dia 5 de maio de 1838, composto pelo maestro mineiro Joaquim José de Medanha. Ele dirigia a Banda dos Imperiais de Rio Pardo, apreendida intacta pelos farrapos no dia 30 de abril durante a Batalha do Barro Vermelho. 1 ano e 7 meses depois, em novembro de 1839, Rio Pardo voltou ao domínio imperial. A nova república não cunhou moeda própria. As que circulavam em território republicano eram as do Império, ou com o carimbo de Piratini, ou partidas ao meio e com novo valor. No dia 2 de outubro de 1836, as forças de Bento Gonçalves e Onofre Pires deixaram o cerco a Porto Alegre com a intenção de se reunirem ao General Neto em Piratini, mas encontraram todos os caminhos bloqueados. A única saída era cruzar o rio Jacuí na altura da Ilha do Fanfa, em Triunfo. Mas ali caíram em uma emboscada. Foram atacados pela tropa do dissidente farrapo Bento Manuel Ribeiro e por 18 barcos da Marinha Imperial sob o comando do inglês John Grenfell. Morreram 120 rebeldes. O acordo de rendição feito com Bento Manuel não foi respeitado e os líderes farrapos foram presos e levados para o Rio de Janeiro. Onofre Pires e Afonso Corte Real ficaram na fortaleza de Santa Cruz e de lá fugiram em março de 1837. Bento e Tito Livio Zambecari foram presos no Forte da Laje. Zambecari foi anistiado e voltou para a Europa, e Bento transferido para Salvador, onde ficou confinado no Forte São Marcelo, também conhecido como Forte do Mar. Com a ajuda da maçonaria, ele fugiu em setembro, assumindo a presidência da República Rio-Grandense no dia 16 de dezembro de 37. Bento não era republicano, mas estava se tornando. Ele agora lutaria pelo reconhecimento da República. No final de 1838, os farrapos já haviam conquistado quase todo o território gaúcho. Com a República Rio-Grandense em expansão, tornou-se urgente a conquista de uma saída para o mar. O porto de Rio Grande estava sob o domínio do Império e era inacessível aos farrapos. Por isso, eles iriam conquistar um porto mais ao norte. Logo, os farroupilhas tomariam a vila de Laguna e fundariam uma república confederada. Mas essa história nós vamos contar na segunda parte do programa sobre a Revolução Farroupilha.